distúrbio do sono é um assunto sério. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os distúrbios do sono já atingem cerca de 45% da população do planeta. Ou seja, praticamente a metade da população tem um distúrbio do sono, que é considerada para muita gente uma epidemia, né? Configura uma epidemia, na verdade. O Brasil, por exemplo, tem um número alto de insônia. A insônia atinge cerca de 73 milhões de pessoas, segundo a Associação Brasileira do Sono. E aí a gente acaba achando que faz parte da vida, dormir mais ou menos, dormir mal de vez em quando, dormir sempre mal. Mas a gente não pode achar isso normal não, porque o sono é um dos pilares da saúde. O sono de qualidade faz a nossa vida ser melhor, faz a gente ter saúde física e emocional também. E é por isso que a gente vai conversar com a neurologista, mestre em gestão de saúde coletiva do Hospital Sírio-Libanês, doutora Ana Paula Pena Dias. Seja bem-vinda. E agora, gente, desculpa, mas ela é médica da minha mãe. Olha que luxo. Ai, que delícia. Que coisa boa. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Te convido para sentar aqui, doutora. Obrigada, querida. Já começa esse assunto. Você tá bem? Graças a Deus, querida. E você? É um prazer sempre estar aqui no seu programa. Obrigada pelo convite. Obrigada. Eu que agradecer estar aqui com a gente. Distúrbio do sono, né? Quando eu pensei nesse assunto e até atendendo aos pedidos, eu pensei, como eu até disse na abertura, muito na insônia. Mas eu sei que existem vários distúrbios do sono. Sim. A insônia, Cláudia, ela é o distúrbio do sono mais comum, né? É o distúrbio do sono mais comum, mas existem outros distúrbios do sono. A gente tem, por exemplo, distúrbios respiratórios, como a apneia do sono. A gente tem a narcolepsia, alguns distúrbios de movimento, como a síndrome das pernas inquietas, que também é um distúrbio do sono, mas sem dúvida nenhuma que a insônia é o grande carro-chefe aí dos distúrbios do sono. E é importante a gente falar sobre insônia, que existem dois tipos básicos de insônia. Tem aquela insônia primária, que já é a própria doença, né? Então a pessoa não consegue dormir bem. Ou tem a insônia secundária, que é causada por outros problemas de saúde. Por exemplo, se eu tenho depressão, se eu tenho um transtorno de ansiedade, eu posso ter insônia, né? Se eu faço uso de alguma medicação ou alguma substância, por exemplo, excesso de cafeína, de álcool, o tabaco para quem fuma, também eu vou ter mais insônia. Ou seja, a insônia ela pode ser causada por muitas coisas, né? Então ela pode ser um distúrbio primário ou secundário. E aí a gente tem três tipos básicos de insônia. Então tem aquela pessoa que não consegue pegar no sono, não consegue iniciar o sono, né? Eu tenho também aquela pessoa que pega no sono, mas tem vários despertares noturnos, então ela acorda várias vezes durante a noite. E eu também tenho aquela insônia terminal, que é a pessoa que acorda antes da hora. Então ela poderia dormir até 6, 7 horas, mas 3, 4 da manhã ela abre o olho e não volta a dormir. Então, realmente é um transtorno que a gente precisa cuidar, como você falou, não é para se acostumar e achar que está tudo bem. O Brasil é um dos países com maior índice, né, desses distúrbios e isso causa um prejuízo muito grande à saúde física e mental da população. Com certeza. Como tem formas diferentes da insônia ser manifestada, existem também causas relacionadas a cada uma delas já identificadas ou não? Tem. A gente tem, por exemplo, a gente sabe que os transtornos ansiosos, a pessoa geralmente tem dificuldade em iniciar o sono. Então, ela vai para a cama, mas não consegue pegar no sono, né? Por exemplo, a depressão, a gente sabe que geralmente se manifesta por uma insônia terminal. A pessoa dorme porque tem aquela sensação de cansaço, de falta de energia, mas aí ela tem o despertar precoce, né? As pessoas que têm o transtorno de movimento, por exemplo, a síndrome das pernas inquietas, é comum ela ter dificuldade para iniciar o sono. Então, de acordo com cada patologia, eu vou ter um padrão de sono diferente. E o que a gente tem que lembrar é que o sono, para ele ter uma arquitetura que a gente fala, né, adequada, o sono tem várias fases, né? A gente tem o sono não REM e o sono REM. Acho que todo mundo já ouviu falar isso alguma vez. O que significa isso? Significa basicamente, para todo mundo entender que está em casa, o grau de profundidade do sono. Então, o sono não REM é o sono mais leve e o sono REM é o sono mais profundo, tá? O sono REM mais profundo é onde a gente sonha e é onde ocorre uma espécie de paralisia dos músculos do corpo.
E esse é o sono reparador. Esse é o sono que descansa. E ao longo da noite, a gente tem que ter mais ou menos aí uns cinco ciclos dessas fases, né? Então, eu tenho os ciclos do não REM, chego no ciclo no sono REM, que é o mais profundo, aí eu superficializo de novo e eu tenho 5 ondas dessa ao longo de uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono, ela é medida em questão de horas também? Existe, sim, um número médio de horas, né? Então, por exemplo, uma criança, um adolescente vai precisar de mais ou menos 10 horas de sono. Um adulto, de 7 a 8 horas. Um idoso, de 6 a 7 horas. Porém, pode ocorrer variação individual, lembrando que o principal é a pessoa, quando acordar, ter a sensação de que está realmente descansada, de que está, sabe, pronto para outra, né? De que está revigorado, com energia, tá? Então, aquela pessoa que dorme pouquinho, mas que acorda bem, tá tudo certo? Tá tudo certo, mas desde que esse pouquinho não seja um hábito crônico, né? Porque o que acontece é que algumas pessoas têm uma privação voluntária de sono. Então, assim, eu tenho tanta coisa para fazer, como hoje em dia, né? Tantas tarefas, tantos papéis que eu preciso desenvolver, que eu vou encurtando o tempo destinado para o sono, né? Então, eu vou deixar para dormir só o que der de tempo, o que sobrar do meu dia. Vamos tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Porque 1 ou 2 ou 3 dias você pode até acordar e se sentir bem, mas cronicamente a falta de sono, ela vai ter aí uma conta que vai chegar lá na frente, porque o nosso cérebro, ele precisa dessa pausa, desse descanso, tá? E aí, muito se estuda e se descobriu recentemente, em 2013, o porquê que seria tão importante esse descanso, essa pausa. Tem várias razões, tá? Mas o que a gente tem de mais moderno aí na neurociência é a descoberta de um sistema que se chama sistema linfático, tá? Que ele foi descoberto por uma neurocientista americana em 2013, então bem recente. O que é basicamente isso? A gente tem o sistema linfático, né, da linfa. E a gente tem o glinfático, que seria um sistema que faz como se fosse uma faxina nas neurotoxinas, tá? Então, e ela só acontece quando a gente dorme. Olha que interessante. Então, eu preciso estar dormindo, tá? O meu cérebro precisa estar descansando, em sono, para que esse sistema linfático faça lá a faxina que ele precisa e limpe essas toxinas, né? Para que a gente tenha, assim, um melhor pensamento no dia seguinte, uma melhor cognição, uma melhor atenção e por aí vai. Então, é super importante mesmo. Eu tenho que fazer um intervalinho daqui a pouquinho, mas eu tenho mais uma pergunta, porque aí na volta eu quero dar espaço para você que está em casa, para você fazer a sua pergunta daquilo que você está precisando entender, tá? No 11 9 50 45 você manda a sua pergunta. Mas a minha dúvida, até atendendo a muitos pedidos, é por que as mulheres, quando entram no climatério, na menopausa, elas têm tanta insônia? Porque, assim, chove de mensagem para mim, Cláudia, fala sobre insônia, porque depois que eu entrei na menopausa, eu não consigo mais dormir. Tá. O que acontece é que no climatério, na menopausa, né, ocorre aí um desbalanço dos hormônios, a gente sabe que faltam muitos hormônios, né? E com isso, esse desbalanço hormonal, ele causa muita insônia. Ele, por si só, já causa insônia. E, além disso, a gente sabe que no climatério e na menopausa surgem mais transtornos emocionais, depressão, ansiedade, né? Então, as pessoas nessa fase tendem a ficar mais esgotadas mentalmente, né? Ficam mais sensibilizadas e isso também gera um distúrbio de sono maior. Então, basicamente seria o transtorno hormonal, né? O desequilíbrio hormonal, por si só já causa insônia, mas também esse desequilíbrio hormonal levando a transtornos mentais como depressão e ansiedade. E aí levando secundariamente à insônia. Junta tudo, né? Exato. Falei que ia fazer só mais uma pergunta antes de ir para lá, mas eu quero fazer mais uma.
Em relação ao medicamento, porque assim, tem muita gente que usa calmante para dormir há anos, né? Tem gente que toma um remedinho que é um indutor do sono, tem gente que toma um antidepressivo. Existe melhor ou pior? E aí eu também tem uma pergunta que eu vou deixar no ar. A gente volta para falar sobre isso. O que é melhor? Não dormir? Ou dormir super mal? Ou tomar um remedinho para dormir? Mas eu volto já. Tá bom? É bom a gente entender, né? Porque tem gente que precisa saber. Até eu quero saber. Será que é melhor a gente dormir mal ou tomar um remedinho para dormir? O que é melhor? Não dormir ou tomar um remédio para dormir? Então, em relação aos medicamentos, né, a gente tem realmente várias opções de medicamentos para dormir, mas infelizmente muita gente acaba fazendo abuso dessas substâncias, né? Então, por exemplo, se deu bem lá com uma medicação de uma classe terapêutica, a pessoa continua tomando, muitas vezes sem prescrição médica, tá? O que é, assim, um risco enorme para a saúde, né? Até porque, só para a gente ter ideia, pessoal, se você faz uso de um benzodiazepínico, que são aquelas medicações faixa preta, da receita azul, são remédios que, assim, ok se você fizer uso sob supervisão médica, mas a longo prazo você pode ter um prejuízo da sua cognição. Tá? Então, pode causar esquecimento, perda de memória, lentificação do pensamento, do raciocínio. Então, é perigoso, tá? Não é uma medicação inócua que você vai usando a vida toda sem problema. Posso só fazer um Claro. adendo aqui? Tem gente que fala assim, não, mas eu vou no médico pedir. Aí você vai no médico desse mês, aí no outro mês você vai em outro, aí vai em outro. Não conta que você está tomando há anos. Aí não vale. Supervisão médica é ter o seu médico que te conhece, que te acompanha, que sabe que você está tomando do jeito certinho que tem que tomar, né? Exato, exatamente. Essa coisa de... E muitos fazem essa coisa, né? Para um não saber que eu já tomo, eu vou no outro. Aí eu vou no outro, fica pulando de galho em galho para esconder a sua dependência de benzodiazepínico, tá? Isso é perigoso para a sua saúde. Escolhe um médico, faça o acompanhamento, é muito importante. A gente tem os indutores de sono, a gente tem os antidepressivos, até os antipsicóticos usados para o sono, tá? A medicação, ela é usada e indicada, sim, em alguns casos, não são todos. A maioria dos casos, Clau, uma boa higiene do sono já consegue modificar esses hábitos e fazer com que você durma melhor, tá? Mas ainda respondendo a sua pergunta, a gente já fala de higiene do sono, ainda respondendo a sua pergunta, você perguntou assim, né? É melhor dormir com remédio ou não dormir, né? É melhor dormir com remédio, tá? Porque o nosso cérebro, o nosso corpo foi feito para dormir, tá? A gente não foi feito para ficar em vigília. Quando a gente não dorme, o que acontece? A gente pode ter mais hipertensão, diabetes, aumenta o risco de obesidade, aumenta o risco das doenças imunológicas, tá? Então, o nosso sistema imune cai. Então, entre não dormir ou dormir com remédio, melhor dormir com remédio. Mas lembrando que a dependência do remédio pode causar sérios problemas para a sua saúde. Agora vamos então falar dessa higiene do sono, né? Porque aí seria o caminho ideal. Sim. O que é a higiene do sono que a gente tanto fala, né? A higiene do sono são hábitos que a gente faz para que a gente mude a nossa rotina do sono, tá? Então, são dicas que eu vou dar aqui para vocês. Por exemplo, uma coisa que hoje em dia a gente faz muito, o hábito do celular, do tablet, levar para a cama. Gente, isso é péssimo para dormir, tá? A luz azul que sai do celular, do tablet, do computador, ela inibe a produção de melatonina, que é o nosso hormônio natural que induz ao sono. Então, o ideal é que 1 hora antes de dormir você desligue aparelhos eletrônicos, tá? E deixe longe da cama, de preferência. Não use o celular como despertador. Deixa ele lá longe. Usa um outro despertadorzinho do lado da cama, tá? Televisão também, evitar ficar assistindo TV e pegar no sono com a televisão. Vamos usar a cama para dormir. A cama eu só vou para a cama no horário do sono. Eu sei que muita gente fala isso, mas pouca gente pratica, pouca gente faz, né? Troca, né? Assiste a TV na sala, vai para o quarto para dormir. Uma leitura, é tão importante a gente ler, a gente estimula a plasticidade neural, né? Além disso, evitar alimentos pesados, próximos
próximo da hora de dormir, alimentos gordurosos. Então, à noite, aproveitar aí para manter o peso, né? Para manter a forma, faz uma alimentação mais leve e no mínimo aí 2 ou 3 horas antes de dormir, não comer e deitar de jeito nenhum. Cuidado com a ingestão de cafeína, muita gente tomando muito café. Tá? Café, refrigerante de cola, chocolate, só até 3, 4 da tarde. Depois disso vai atrapalhar o teu sono também, porque são estimulantes do sistema nervoso. Atividade física, de preferência de manhã, à tarde, evitar fazer atividade física à noite, tomar um banho morno, cuidado, pessoal, com a luminosidade do quarto, tá? Então, colocar ali uma luzinha mais baixa, um abajur amarelinho, né? Uma outra cor que te acalme. Cuidado com o barulho. Então, isso é o que a gente chama de higiene do sono, né? É a mudança desses hábitos, criar essa rotina de sono. Importante, sempre ir dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. Porque muita gente, aos finais de semana, esticam muito o horário do sono ou vão dormir muito mais tarde. E isso vai prejudicar a tua rotina de sono durante a semana. Então, tentar manter aí mais ou menos sempre o mesmo horário. Depois eu vou contar para você. Vou contar já. Eu tive muita dificuldade de dormir numa fase da minha vida. Eu comecei a fazer essa higiene do sono. Quem me acompanha até no Instagram sabe, eu tenho umas seguidoras que falam assim, Clau, desliga, acaba a live porque você precisa dormir. Porque é verdade, até se eu faço uma live que passe das 9, vai me agitar, porque eu durmo às 10. Mas assim, virou rotina, sabe? Eu durmo até muito, eu durmo de 8 a 9 horas por noite, mais ou menos sempre 9, de 9 a 10. Por isso que tá com essa pele linda. Mas como é bom, gente, como a higiene do sono funciona. Muito, funciona muito, tá? E você faz isso no final de semana também, né? Também. Exato, que eu sei que você faz. Eu tento dormir o mais cedinho possível, né? Vamos lá, as perguntas? A gente já tem algumas perguntas e aí eu te ajudo. Você que mandou a sua pergunta, fica sabendo da resposta. A primeira delas, gostaria de saber se calmante faz com que durma melhor e se posso tomar sempre quando posso. Então, calmante é isso, né, pessoal? É o tal do benzodiazepínico, que é o faixa azul, é o faixa preta, desculpa, receita azul, né? Diazepam, clonazepam, que é o Rivotril, enfim, Lexotan, tudo isso que você pode estar tomando, muito cuidado, né? Não pode tomar sempre de jeito nenhum. Você, quando pode, quando o seu médico indicar, tá? Então, o seu médico, ele vai te dar essa orientação, tá bom? Nunca usar por conta própria. E, realmente, quando você dorme sob efeito desse remédio, a arquitetura do teu sono, ela é diferente. Você não chega nos níveis mais profundos do sono e aí o sono não é tão reparador e tão efetivo para aquilo que a gente precisa para nossa saúde. Quem tem dependência desse tipo de remédio, de calmante, desses benzodiazepínicos, tem que fazer um processo, é um desmame? Sim, é um longo processo, muitas vezes difícil, né? Eu tenho pacientes que tomam há 30, 40 anos. Você deve fazer esse processo, se você tem essa dependência, com o neurologista ou com o psiquiatra, mas é muito importante que você busque ajuda médica. E aí a pessoa que está com uma cognição ruim, eu conheço gente que fala mole, que já não tem mais força até na língua, parece que está meio assim, volta ao que era? Melhora bastante. Melhora bastante. Ó, que boa notícia. Quando a gente tira esse tipo de remédio, melhora muito. Próxima pergunta, então, vamos lá. Quando durmo, meu corpo geralmente aumenta a temperatura. Qual seria a causa? Tenho 61 anos e acordo uma vez durante a noite, perto das 3 horas. E volto a dormir e sempre acordo às 5h30. Olha, geralmente o nosso corpo cai a temperatura, tá? Eu não sei exatamente o que pode estar acontecendo com ela. Será que ela sente calor à noite? Provavelmente está relacionado a uma sensação de calor, porque geralmente o nosso corpo cai a temperatura, até por isso que a gente se cobre, né? Então, o comum é que a temperatura caia e não aumente. Pode ser o calor, como a Cláudia disse, né? E aí, você tá vendo que ela acorda e depois ela volta a dormir. O que pode estar acontecendo aí é algum transtorno do sono, algum tipo de insônia, algo que está te deixando mais em alerta. Você pode estar acordando com transpiração, sudorese e está confundindo isso com calor. Ok. E que pode ser até um problema hormonal. Problema hormonal. Por conta da menopausa, né? Com 61 problema anos. Hormonal pela idade ou também problema de ansiedade. A gente sabe que quando a gente está ansioso, existe a liberação de cortisol e adrenalina, que causam sudorese, sensação de que a pele está quente realmente, porque ocorre a vasodilatação.
Que legal. Próxima pergunta. Eu ronco bastante, mesmo cochilando eu ronco. O que fazer para melhorar isso? Gente, quem ronca bastante precisa procurar ajuda médica. Existe um transtorno que é bem importante, que é a apneia do sono, tá? E você pode ter esse transtorno. A apneia do sono é um transtorno onde ocorre aqui uma alteração na anatomia, né? Geralmente dessa região aqui da faringe, laringe, a queda da língua para trás na hora do sono, e ocorre muito em pacientes que são obesos, né? Principalmente em obesos, mas pode acontecer em quem é mais magro. É importante buscar ajuda porque o tratamento pode ser o uso do CPAP, que é uma espécie de uma maquininha que liga, né? Como se fosse um ar que entra e vai abrindo essa via aérea. E também pode até ser que você precise fazer uma cirurgia, tá? E aí, se você ronca bastante, é importante você procurar um otorrino ou um pneumologista. E eles vão fazer essa investigação. Tá joia. Mais uma. A turma já tá ali com a plaquinha de que acabou o tempo, mas a gente corre um pouquinho. Tem síndrome das pernas inquietas. Fiquei 4 dias sem dormir em Gramado, pois não aceitaram minha receita. Quando acontecer isto, o que devo fazer? Bom, quem tem pernas inquietas, o que é? Importante saber. É uma sensação, um desconforto que a gente tem quando a gente descansa. Isso acontece muito quando você vai deitar, assistir TV, no cinema, no avião, no carro, no ônibus. É uma sensação de desconforto, parece que você precisa mexer, um comichão, uma queimação, né? E realmente é muito desconfortável. O tratamento é muito efetivo, tá? Então, se você tem esse desconforto, busque ajuda, né? Com o neurologista que trata. Em relação à receita, e aí fica essa dica para quem vai... A gente vai ter essa época de festas, todo mundo que faz uso de medicamento controlado, se programe antes das festas, das férias, se você for viajar, para que você não fique sem remédio, para não sofrer esse problema. Aliás, esse é o tema da nossa pauta de amanhã. A gente vai receber um psiquiatra excelente que ele vai falar sobre isso, tá? A continuidade dos medicamentos nessa época, interação medicamentosa, interação do medicamento com bebida, não perca. E doutora, cadê a fichinha? Tá aqui. Alguma consideração final? Eu queria só... Eu tenho uma pergunta, outra perguntadeira hoje. Se a pessoa tem tudo isso que a gente está falando, não dorme, tem essa insônia precoce ou tardia e não tratar, a coisa piora? Piora, a tendência é piorar e você começar a ter outros transtornos físicos e mentais. E você pode desenvolver uma depressão, uma ansiedade, obesidade, hipertensão, diabetes, enfim. Então, precisa tratar. Não é uma coisa que dá para empurrar a sujeira embaixo do tapete, tá? É uma coisa que, assim, se está acontecendo por mais de 3 semanas, passou da hora de tratar. Maravilha. Vou te falar aqui os contatos da doutora Ana Paula Pena. Se tiver mais alguma dúvida, você fala com ela, tá bom? Porque eu tenho certeza que você vai estar muito bem assistido. E agora, gente, com a telemedicina, você em qualquer lugar do país, do planeta, você pode se consultar. Até falei que a doutora Ana Paula está sendo atualmente a médica da minha mãe. Minha mãe mora no Rio e ela aqui em São Paulo. Dá certo, né? Dona Linda, é uma linda. Dona Deilda falou que ia assistir a gente. Dona Deilda, vou ficar no seu pé agora à tarde e vou te ligar para saber como que tá nosso tratamento. É isso mesmo. Bom, assim, médico assim que vale a pena, né? Doutora Ana Paula, ela tá no www.neuroanapaulapena.com.br, no Instagram, DRA Ana Paula Pena, tá? Não tem erro, pode ir lá que você vai estar muito bem. Muito obrigada. Obrigada por lindo tudo. Feliz de ano, um Natal maravilhoso para você e para suas princesas. Ela tem 2 meninas lindas, gêmeas, né? Cláudia, obrigada por tudo, pelo espaço, pelo carinho, por esse encontro desse ano, né, no meio dessa pandemia. Você é uma pessoa incrível que eu virei super fã, te admiro. Obrigada, doutora. Obrigada, querida. Obrigada Fica mesmo, com Deus, viu? tá? Bom final do ano. Obrigada. E que 21 seja bom para todos nós, né, gente?